Impressionante como as pessoas realmente não conseguem entender a relação de valor dos produtos. Tem gente que acha normal o preço de usados no Brasil. Todo dia, se você abrir o Facebook Marketplace, o OLX, Mercado Livre e tal, você vai ver 1000 ou mais absurdos de preço de hardware. PC montado, monitor, escolha, você vai ver um monte. E você vai ver um monte de golpe também. E acredite, até para isso tem gente defendendo. E aí eu não consigo entender se é ignorância, se é malandragem, se o cara realmente tá nesse meio para enganar as pessoas, ou se é burrice mesmo. Não sei, eu não consigo identificar. Supostamente em um canal de hardware de um amigo, veio alguém comentar que, tipo, é um absurdo a gente estar aqui criticando as pessoas que estão querendo vender o hardware nesse preço aí. É o cara vendendo RX 580, sei lá, R$1.000, R$900, enquanto você tem remanufaturada mais barata que isso, com garantia, placas novas com garantia, enquanto você tem RTX 2060, enquanto você tem várias coisas que estão custando basicamente a mesma coisa, R$200, R$100 a mais. Você tem gente vendendo placa de vídeo usada mais cara do que placa de vídeo nova, e você tem gente vendendo placa de vídeo usada com performance inferior às placas equivalentes novas. Você vai receber o produto pela internet, você não sabe como é que ele vai chegar pra você. Se ele chega danificado, você não sabe se ele já tava, se ele veio, você não sabe como é que tá aquele produto. É sempre um risco, né? Vocês já devem ter ouvido falar do tal do problema intermitente. Quem tem carro já deve ter ouvido falar disso. O problema intermitente é aquele problema que ele aparece de vez em quando, em situações muito específicas. Isso é muito normal em carro. Pode acontecer isso. Você compra um produto que tá tendo problemas intermitentes, só vai descobrir daqui a alguns meses. E aí você já perdeu. Né? É um risco que se corre. Só que para todo risco ele tem que compensar. E se você paga o mesmo preço que você ia pagar numa nova, já não compensa. Se você paga pouquinho, né? Só tipo, sei lá, 10% menos, talvez não compense. Talvez compense você pagar 10% mais e ter a garantia do fabricante de um produto novo que tá lacrado e tudo mais. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Tipo, uma RTX 3070 num preço de uma 5060 Ti. Quando na verdade a 3070 ela tem performance de 5060. Ou a 5060 tem performance de 3070. E o cara tá pedindo, sei lá, R$2.500 nessa placa. R$3.500, né? R$2.500 ainda daria no preço, mas ainda que fosse R$2.500. A 3070 por R$2.500, ela não compensa. Porque você tem uma 5060 que tá custando disso pra menos. Nova. Com as mesmas características, basicamente. A 3070 tem 8GB, ela também tem 8GB, ela tem suporte a novas tecnologias, ela tem mais eficiência energética e tudo mais. E você vai encontrar essas placas no mesmo preço. O que acontece é que muita gente não tem informação de que essa placa tem essa performance, ele não sabe avaliar. Ele olha uma placa 3070 e ele lembra que em algum momento alguém falou pra ele que a 3070 é uma placa foda. E aí ele compra aquela placa e fala, nossa, eu comprei uma 3070, puta placa foda. E olha como a coisa vai piorando, né? O cara comprou isso, pagou o preço de uma nova, e aí em algum momento alguém fala pra ele, falou, nossa, mas quanto você pagou nessa placa? Eu paguei isso, pô, mas isso aí é o preço de uma 5060, tem a mesma performance. Ou ele percebe e fala, putz, olha que vacilo, na próxima eu vou dar uma pesquisada e tal, não sei o que, mas tudo bem e tal. Ou ele entra no conformismo, que é tipo, mas tá bom, mas pelo menos tem a mesma performance, tá funcionando, né? E, pô, sei lá, eu gostei da placa e tal. O cara começa a encontrar um monte de desculpa. Ou ele entra no modo extremo, que ele vira o fanboy do produto. E daí ele tem que defender com unhas e dentes. Não, mas é muito melhor, porque a 3070 é uma placa de uma gama maior, porque olha aqui a interface de memória, porque olha não sei o que, olha não sei o que lá. Quando na verdade o que importa é a performance final do negócio, do produto. Quando você pagou pelo quanto você está recebendo de performance e o que você recebeu como produto, que é não ter garantia ou ter pouco tempo de garantia ou um produto usado que você não tem histórico. Tudo isso porque, primeiro, o cara não pesquisou. Eu ouvi o absurdo do tipo, não, mas vocês estão querendo colocar preço no produto dos outros, isso aí tá errado. Quem coloca preço é o mercado, não é ninguém. Você pode vender o teu produto pelo preço que você quiser, mas existe o preço razoável pra ele e o preço que é abusivo pra ele, que é o preço fora de mercado. Você vai comprar um carro, existem vários outros fatores do tipo, depende do estado de conservação, depende se ele é
uma versão que tem mais acessórios e tal. Isso varia o preço, aí não dá pra você usar tabela FIP e tal. Agora, hardware, basicamente assim, mas aí eu estou vendendo uma ROG Strix. Beleza, se o cara quiser pagar mais numa ROG Strix daquele modelo, especificamente daquele legal, acho que você pode cobrar um valor um pouco a mais e tal, não sei o que, beleza. Mas é uma situação muito específica. Se você quer vender o produto como um produto, a placa de vídeo como uma placa de vídeo, você tem que vender ela pela performance. 3070, 3070 tem performance de 5060, você não vai vender no mesmo preço da 5060. O problema é que as pessoas na ignorância acabam comprando. O cara fala, nossa, eu comprei a 3070 ROG Strix, sempre quis ter uma ROG Strix. E eu entendo perfeitamente, eu também já tive vontade de ter os modelos específicos e tal, eu gosto bastante, inclusive, de alguns modelos específicos de placa de vídeo, mas quando você compra sabendo, quando você não compra sabendo, aí, então, não, a gente não tá botando o preço no produto de ninguém, o preço é feito pelo mercado. Se tem gente que paga, beleza. Agora que tem muito golpe, tem muito golpe. Então toma cuidado quando você vai comprar hardware usado, porque a fama, não fui eu que fiz, tá? Só pra começar, pergunta nos grupos de hardware, aliás, eu vou perguntar pra vocês aí nos comentários, deixa nos comentários. Vocês acham que o preço de usados no Brasil, ele é razoável? Ele é justo? Você acha que as pessoas vendem no preço justo o hardware usado? O que vocês mais veem? Preços absurdos ou preços justos? Aliás, em qual plataforma que vocês viram os valores melhores? Mas entenda, porque desde a época da pandemia, não existe isso. A pandemia já passou. O que dita o mercado não é quando você comprou o produto, é quando você tá vendendo. Eu paguei 200 mil no meu carro na época, então agora eu tenho que vender ele a... Não, já era. Você mudou. O mercado, ele é pelo mercado de novos, o que tem agora, e o que você tá vendendo é agora. A inflação de agora, o preço de agora... Tem esse negócio, mas na época eu paguei muito caro, então não pode desvalorizar o produto das pessoas. É um produto, então ele pode desvalorizar. Não só pode, como ele deve ser desvalorizado. O produto, ele tem preço e ele é ditado por várias diretrizes do mercado. É um produto, no fim das contas. Se você tem apego emocional com a tua placa de vídeo, bota ela numa caixa de vidro, guarda. Não bota pra vender, senão você não vai desapegar. Se você não quer desapegar, tudo bem, guarda ela. Eu tenho valor emocional e tal. Tá, mano, só pra você. É que nem o carro, eu vou vender um Monza, mas não, esse Monza, ele vale muito, porque, nossa, minha família tem várias lembranças aqui, então vende pra alguém da tua família, que valoriza essas memórias, porque pras outras pessoas é só um carro, pras outras pessoas é só uma placa de vídeo, pras outras pessoas é só um processador. E de novo, tem muita gente esperta, ou muito burra ou muito esperta, ou querendo levar vantagem nos outros, que tá vendendo tipo Intel Core i7, e aí bota num preço absurdo, porque mas é um Core i7. Eu tô vendo o preço, tem um Core i7 agora aqui vendendo. Não, calma, filho. Core i7 de primeira geração, segunda geração, não tem nada a ver com de décima segunda geração. Às vezes o cara sabe e faz isso por maldade, às vezes ele faz por ignorância, ele não sabe, às vezes o cara tá vendendo, mas você vai vender, você tem que saber o que você tá vendendo, né? Pesquisar o mercado antes. E agora tá acontecendo com o Ryzen, eu vi o Ryzen 7, os caras vendendo num preço absurdo, um 1700X, achando que é um baita de um... Filho, não é mais. E você que vai comprar, pelo amor de Deus, se atualiza, cara. Porque acontece muito disso. Nossa, eu lembro que quando lançou o Ryzen, ele era muito bom, o 1800X. Então ele deve ser sensacional. Ele não é mais um processador sensacional, tá? É um bom processador, perfeitamente usável, boa performance em várias coisas, mas tem coisa melhor. Inclusive custando menos. Nem que seja custando a mesma coisa, mas tem coisa melhor. Tipo, o 5600 é muito melhor do que o 1800X hoje. Mas muito melhor. Pesquisa melhor o que você tá comprando. E você que tá vendendo também, pesquisa melhor. A gente pode melhorar esse cenário, não pode mudar isso. Porque eu, sinceramente, como eu disse, eu quero que vocês comentem aí, digam o que vocês acham do mercado de usados, mas não é possível, cara. Eu não sei se tem muito brasileiro tentando enrolar o outro, e aí vira aquele negócio que nem a gente vai lá naquele feirão de usados que tem no AMB, que é todo mundo tá tentando vender o carro e todo mundo tá tentando passar a perna no outro. Ninguém quer vender de fato o carro. O cara quer vender, mas ele quer tirar o máximo de vantagem possível. Não é nem vendendo o valor justo, é o máximo de vantagem possível, o dele sempre é melhor, o dele sempre tem... E tipo, em hardware é muito mais fácil que isso, cara. O hardware é performance, estado de conservação e, putz, valer menos do que o novo, né, cara? Então se você tem uma placa de vídeo que ela tem uma performance equivalente no produto, você não vende pela mesma performance do que eu... mas a minha é um modelo especial. Cara, você pode até botar um preço alto, mas vai só servir pra quem tá comprando aquele modelo especial porque era o sonho da vida dele. Por exemplo, eu gostaria de ter uma Matrix, uma HD 7970 Matrix. Seria pelo valor sentimental. O valor do hardware, ele não vale muita coisa hoje em dia, só porque eu quero comprar. Mas também não pagaria um absurdo nisso. Então não é porque é um modelo especial que ele vale aquilo. Não, pode ser que alguém valorize aquilo, mas não é necessariamente uma regra. Tá, então vai comprar, compra por performance, não compra por apego emocional nem nada do tipo. Deixa nos comentários o que vocês acham, né? Se tipo,
Se tá ruim o preço, ou vocês acham que tá justo, não, que tem que ser assim, ou vocês acham, não pode ficar colocando preço no produto, o cara tem que vender no preço que ele quiser e tal. Porque assim, eu acho que isso prejudica, cara. A gente poderia estar rotacionando muito mais esse mercado. Lá nos Estados Unidos tem um mercado de usados muito melhor. As pessoas desapegam mais do hardware, porque, mas é que aqui é muito caro. Tá, é muito caro o que você pagou, as coisas desvalorizam, até carro, tudo no Brasil é caro. Tudo no Brasil é caro. Mas na hora de vender, você não vai vender pelo mesmo preço. Essa câmera que eu tô usando, ela não vale a mesma coisa quando eu for vender. Ela tá usada, né? Então tem que ter essa noção. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, se dá pra melhorar isso, se não dá, se tá tão ruim assim, ou não tá ruim, não, tá maravilhoso. Ou se tem, não pode pôr o preço usado. Deixa aí nos comentários pra ver, deixa o like e se inscreve no canal aí.